Vamos abrir capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Eu vou lembrar os irmãos aqui, vocês podem estar perguntando, pastor, por que o senhor pulou do capítulo 1 para o capítulo 4? Eu vou mostrar a razão. Esses 3 primeiros capítulos, dentre eles, o que nos interessou foi o capítulo 1. Porque Paulo conta o que aconteceu na igreja. Eu poderia gastar muito tempo aqui falando do capítulo 2 e do capítulo 3. Mas no momento não está importando. Tá? O capítulo 2, Paulo fala como foi o testemunho dele lá na cidade de Tessalônica. Dele e dos seus colegas, no caso Silvano e Timóteo. Como foi, como aqueles homens eram testemunhas vivas e exemplos de homens. Tá? Inclusive, Paulo fala aqui nesse capítulo 2 que ele e os colegas dele poderiam ser pesos em termos de sustento para eles. Podia ser, mas ele diz que nós trabalhamos direto para ensinar a vocês que mesmo pregando o evangelho, nós trabalhamos para o sustento, para o nosso sustento e ajudar os outros. Então os irmãos podem perceber que na vida cristã não tem lugar para preguiçoso. Tá? Então um homem que quer o ministério só para ele desfrutar, eu conheci alguém assim, para ele ficar parado, para ele só chegar lá na igreja e falar o que, sabe, encher linguiça, né? Como a gente fala. Não serve para o trabalho de Deus. Paulo deu exemplo, e pode perceber que todos os homens chamados por Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, eram homens ocupados. Deus chamou Elias um homem ocupado, Deus chamou Eliseu um homem ocupado. E Samuel, desde pequeno, desde a idade do Tel, ali no templo, estava ocupado, tá? Para ser modelo, para não ficar aproveitando dos irmãos. A igreja é responsável em sustentar o seu pastor. Mas cuidado, irmãos, para lembrar que o pastor tem que ser um exemplo na palavra, no trabalho, não deve ser... Você não pode servir ao Senhor se for preguiçoso. Não adianta. O ministério exige tempo e tempo e tempo. Tá? Eu me lembro sempre do Dr. John MacArthur. Tá? Um grande homem, já está com Cristo. Mas ele trabalhou e trabalhou e trabalhou na palavra, foi grandemente usado por Deus e deixou para nós uma riqueza de material para nós, os pastores, para a igreja de Deus lá nos Estados Unidos e no mundo também. Ele foi conhecido mundialmente como homem de Deus. Então, é assim. Mas é só ler a Bíblia. Não, você não sabe o que é o ministério. Então, dê valor, queridos. Não estou falando por mim aqui. Estou falando porque um dia eu saio ou eu morro e os irmãos vão ter que arrumar alguém para dar valor. Tá? Eu já vi igreja que não deram valor para o pastor. Não deram valor. E quando um pastor firme sai, eles permitem que malandros entrem. Tá? Eu tive a experiência de alguém assim lá em Uberlândia, que a igreja não deu valor para o pastor. E entrou um gay. E até pagar a passagem para ir para a Inglaterra, ele foi para passear. Tá? Irmãos, é assim. E a gente tem que ter cuidado. Então, Paulo trata disso aqui nos capítulos 2 e 3. Também ele vai tratar da perseguição. E quem prega o evangelho verdadeiro é perseguido. Tá? Então, aí o que acontece quando entra no capítulo 4, irmãos? Paulo não tinha o objetivo de escrever uma carta doutrinária, como ele escreveu para os romanos, para a igreja em Colossos, Filipenses, Éfeso, os Gálatas. Não. O propósito dele aqui foi uma coisa mais urgente. Ele queria apenas salientar alguns pontos importantes para a igreja.
Então ele toca rapidamente nesses pontos. Quais? Então vamos aí, abra o capítulo 4 que os irmãos vão ver. Olha como começa. Finalmente, irmãos, os irmãos estão percebendo que ele está encerrando a carta. Tá? É como se você pegasse, escrevesse, hoje não tem mais carta, né? A gente escreve mais mandando por e-mail e tal, mas eu me lembro muito de carta naquele tempo, era tão gostoso. Eu me lembro de receber carta de minha mãe, né? Ou de carta de outras pessoas, correio chegando, e hoje não tem mais, por causa da internet. Tá? Mas pense nisto, você encerrando uma carta, aí você dá algumas palavras de exortações, e Paulo faz isso. Ele dá palavras de exortação. Quais são as exortações dele? Ele preenche o que falta, basicamente, de 3 assuntos. Ele vai falar sobre a vida de santidade, que ele entra aqui no capítulo 4. E isso aqui é muito tocante, irmãos, muito importante. Porque hoje nós vemos que santidade não é uma coisa conhecida dos que chamam crente, dos chamados crentes. Tá? É uma coisa colocada de lado. Porque santidade é tratado, o que importa é a sua salvação. O ser santo é uma opção, é um ponto facultativo na vida. Tá? Se eu quiser, eu serei santo. Se não quiser, eu vou para o céu mesmo. É bíblico isso? Não é. Mas o evangelho tão humanista trouxe essa inverdade para dentro das igrejas. Tá? E o mundo aproveita. Sabe? Satanás aproveita dessa ignorância e entra nas igrejas. Então há um ajuntamento solene de culto com a iniquidade, igual acontecia com Israel. Culto a Deus e solenidade e iniquidade. Irmãos, não está certo. Porque se a igreja não tiver temor de Deus, a igreja vai fracassar. Você não pode dizer que é um crente e andar de comunhão com qualquer pecado na vida. Qualquer pecado. Inclusive aqui na ceia, lembra bem, se você tiver pecado oculto, ódio de alguém e a vida errada em qualquer coisa que você não quer confessar, quer encobrir, você vai ter problema. Porque Deus lida com os dele. E quando ele lida, irmão, se você é crente, vem uma varada muito séria. Nossa, tá? Santidade não é uma escolha nossa, porque Deus nos chamou para sermos santos. Bom, 1 Pedro fala sobre isso. E a Bíblia inteira. Tá? Então, esse assunto é de suma importância, tão importante que Paulo toca nisso, de início. Segundo lugar, a partir do versículo, observe, a partir do versículo 9, o amor fraternal. Os irmãos percebem que a ordem vem assim, vocês são crentes, opa, vão para o céu? Vão. Estão livres da ira vindoura? Estão. Mas sede santos. É uma ordem de Deus. Tá? Não é uma opção sua. Oh Deus, espera. Não. A ordem é sede santos. Segundo lugar, amor fraternal. Ele vai falar aí, versículo 9. Tá? Esse amor é prático. Amor na Bíblia é ação. Tá? Não é, eu amo, é coisa assim da mente, vago. Não. Se você ama, você está na igreja, você está ocupado com a família de Deus. A família crente é mais importante que sua família natural. Mais importante que mãe, que pai, que filho, que marido. É importante a sua vida com a família do povo de Deus. Porque é a família que você vai ter para sempre. Tá? Para muitos não vão chegar lá no céu e ver parentes no sangue. Isso não interessa, irmão. Tá? Você vai ver os seus milhares de queridos em Cristo que morreram, estão lá. Tá? E aqui? Você não interessa por eles? Você vai criar um sistema de igreja que você entende que é o seu sistema? Não pode. Você tem que voltar para a Bíblia.
a igreja, a comunhão com os santos, estar presente nos cultos, dar valor ao seu pastor, dar valor à liderança da igreja, e você crescendo em maturidade. É isso que Paulo trata aqui, de ocupar em ajudar os nossos irmãos. Tem ocasiões que tem que pôr a mão na massa. Às vezes tem irmãos como necessidades. Tem outros que aproveitam. Irmãos, eu fico... eu tenho ali uma página no Facebook, os irmãos sabem disso, eu mando mensagem. Mas tem pessoas da África que falam, bom dia, irmão. Mas o interesse deles a gente percebe que é financeiro. Eles inventaram, nós estamos dando comida para as crianças que estão passando fome. Eu não ajudo. Tá? Porque não é nossa função. Agora, quando estão precisando de material bíblico, essas coisas, querendo isso, aí sim. Você não sabe para quem você está ajudando. Tá? Nós não ajudamos pessoas avarentas. Tá? É muito importante. Nós estamos vivendo uma época de um amor tremendo ao dinheiro. Tremendo por uma vida fácil. Uma vida que ganha bem, que vive folgado. Está cheio de ladrões na nossa sociedade. Mas dentro da igreja, nós temos irmãos que meteram a mão, nossos recursos, e os irmãos têm feito. Às vezes, quando precisamos, os irmãos estão prontos para ajudar. Nós somos pobres, né? Nós não temos tanto recurso, mas os recursos que temos, repartimos com aqueles que precisam. Tá? Então, Paulo trata disso. Primeiro foi santidade, segundo, amor fraternal, e, por fim, ele dedica um tempo maior, mais alongado, sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque foi um assunto que mexeu com a igreja de Tessalônica. A igreja estava passando, Paulo ensinou, Paulo falou da vinda de Cristo quando estava lá com eles, que Jesus viria, que a igreja seria arrebatada. Paulo tratou sobre isso. E aí, os irmãos ficaram preocupados, porque Paulo havia falado sobre a grande tribulação. E com aquela perseguição toda, gente sofrendo, perseguição, eles pensaram que ficaram com medo, que tinham chegado a grande tribulação e eles não foram arrebatados. Aí Paulo trata aqui, do versículo 13 até o versículo 18, tá? Ele fala aqui sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto importante, um assunto que eu creio e que eu passo com muito ardor para os irmãos. Tá? O assunto do arrebatamento é um mistério que Deus revelou somente à igreja. Tá? Tem muito disparate por aí, tem muitos pastores que ficam lá e querendo arrumar. A Bíblia é muito clara aqui no versículo 16, que trata sobre esse assunto tão importante, tão gostoso, né? Que é falar sobre como a igreja vai ser arrebatada. Tá? Tem alguns que creem que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Outros creem, como eu, que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tá? Isso aqui é um assunto que eu quero tratar com os irmãos aqui. Mas Paulo passa isso para a parte mais prática ainda, do capítulo 5, quando ele está falando aqui sobre o dia do Senhor. Eu até já falei com os irmãos que há uma diferença na Bíblia entre dia do Senhor e dia de Cristo. O dia do Senhor na Bíblia, às vezes no Novo Testamento está falando do domingo, tá? Que a igreja se reunia no dia do Senhor, tá? É o dia do Senhor, dia de domingo. Não é o dia de descanso, é o dia de carregar a pedra, tá, irmãos? É o dia de você carregar a sua cruz e é o dia de carregar os fardos dos outros, tá bom? Não faça o que os ímpios fazem, não imite os ímpios. Eu não vou estar na igreja. É o dia do Senhor. Não seja igual aos incrédulos. Os incrédulos não temem a Deus, não querem estar na igreja. Mas você quer estar junto com aqueles que você ama, com nossos irmãos em Cristo. Mas quando a Bíblia trata
Você tem que olhar o contexto quando ele está tratando o dia do Senhor como o dia da vingança dele. Então, aquele período, irmãos, de Apocalipse, capítulo 6, observe bem, do capítulo 6 até o capítulo 19, trata do dia do Senhor. É o dia da vingança de Deus. Um período de 7 anos. E Deus vai vingar de todo o planeta Terra, todos os moradores da Terra. Às vezes a vingança de Deus em determinado lugar. Tempos atrás houve um terremoto lá na Síria e outro país perto lá. Foi vingança de Deus. Às vezes Deus traz vingança dele aqui em Ribeirão Preto ou outra parte do país. A vingança de Deus vem para o incrédulo, o dia da morte dele, um acidente, outra coisa que acontece. É o dia do Senhor. E a Bíblia trata muito sobre isso. E Paulo vai tratar sobre esse assunto aqui, tá? Mas na grande tribulação, aquele período de 7 anos, é o dia do Senhor contra a face da terra. Aí atingirá as nações, com fome, com morte, com coisas terríveis acontecendo. Tá bom? Então Paulo está alertando os irmãos, porque ele diz, esse dia é como um ladrão da noite. Ele está explicando. Paulo traz de volta o que Jesus trata em Mateus, dia do Senhor. Pegará o povo de repente. Tá? E nota, irmãos, aí ele trata disso. No versículo 9 ele diz, Deus não nos destinou para a ira. Isso aqui é importante, irmãos. Tá? Isso aqui mostra onde nós fixamos essa doutrina do arrebatamento da igreja. A grande tribulação é a ira de Deus. Deus nunca vai deixar a sua igreja passar por isso. Nunca. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele tirou um crente de lá. O crente Ló saiu com suas filhas. Porque Deus não destinou a ira, quando ele vai derramar a ira dele sobre determinado lugar, ele afasta o seu povo. É assim que ele o faz. Tá? Então, esse é o assunto. Depois, Paulo, no final, dá recomendações rápidas. Ele está terminando a carta. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, orai sem cessar. São exortações rápidas para o bem da igreja. Tá? E depois ele entra na segunda carta. E aí ele vai tratar com um pouco mais detalhes o assunto sobre a grande tribulação, que aqueles irmãos estavam com receio, querendo saber. E o Espírito Santo, os irmãos devem saber, trouxe este assunto à baila para nós na sua segunda carta. Tá bom? Eu darei esse assunto mais abundante no próximo domingo, irmãos. Porque aí eu vou entrar no capítulo 4 para tratar melhor sobre esse assunto, porque agora celebraremos a ceia do Senhor. Tá bom? Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Foi apenas um resumo.